Roberto, rapaz, hoje a gente tem aqui um carioca de nascença, que é baiano de coração. O cara nasceu lá, mas na verdade era como se tivesse nascido aqui. Uma figura que é quase unanimidade, né? Claro que quem carrega a história que ele tem não pode ser unanimidade, mas mesmo os que não seguem ele dizem que ele é uma figura emblemática porque resgatou, não, talvez ele inaugurou o diálogo na política da Bahia. Quem inaugura a palavra diálogo na política da Bahia. Perfeito. E se insere num contexto que se transforma efetivamente em um dos maiores líderes políticos da história recente da nossa terra. Com certeza, com certeza. Tive até a honra de trabalhar com ele. Olha, hoje nós estamos tendo aqui a satisfação, a felicidade de podermos conversar, ganhar esse presente, nós e vocês, da gente poder conhecer mais de perto o nosso querido senador, ex-governador da Bahia, ex-ministro de Estado, Jacques Wagner. Obrigado pelo convite, Marcelo, Roberto, por esse multiálogos. Achei a ideia bastante interessante, abordar políticos não para falar da política no sentido dela própria, mas para falar um pouco da pessoa, porque acaba que quando você é político, querendo ou não, você assume muitas responsabilidades e acaba tendo que, às vezes, ter até outra... Em alguns momentos você tem que ter outro tratamento do que você tem individualmente. A política impõe determinadas liturgias, determinados tratos. E pessoalmente, quer dizer, quando você está batendo papo com um amigo, tomando um vinho, qualquer coisa, aí... Aqui só vai faltar o vinho. Mas tem água. Aqui. Mas é porque é isso, né? As pessoas veem a vida pública, não vê o por trás, né? Quase um iceberg, né? As pessoas veem em cima um sétimo e a grande parte das pessoas não conhecem a alma e a vida de quem é homem público. E aí, aproveitando isso, como é que foi sua infância? Iniciar aí, como é que foi lá no Rio, onde foi, qual foi o bairro que você nasceu, quem são seus pais? Filho de imigrantes poloneses, né? Como é que foi isso? Tem uma história curiosa, porque na verdade eu nasci em Cascadura, quem é carioca sabe onde é, que é perto de Madureira, que era um centro comercial muito mais potente do que Cascadura. Tem muito tempo que eu não vou lá, que é onde moravam meus pais, José e Paulina. Os dois são judeus poloneses, só que de cidades diferentes, nem se conheciam na Polônia, por conta da Segunda Guerra Mundial. Todos os dois acabaram vindo. Quando? Que ano, mais ou menos? Minha mãe veio... 39, 40? 39. Minha mãe veio em 39. Meu pai não veio direto para cá. Certo. Ele fugiu de lá antes, mas acabou indo para Trindade e Tobago, na América Central. Ficou uns anos. Quer dizer, ele chegou aqui no Brasil por volta de 46, por aí, 46 mais ou menos. Mas, na verdade, a fuga dele, ele foi para Trindade, trabalhou lá algum tempo, depois achou que tinha que constituir família. Como os irmãos deles e a irmã tinham também fugidos, exatamente da barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial na Europa, para judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, ciganos. Na verdade, era o conceito da raça superior, que é sempre um perigo. Eu morro de medo hoje em dia quando eu vejo o cheiro de preconceito. E quando você começa com preconceito, você evolui para uma coisa, acaba mal. Bom, então eles vieram, meu pai chegou depois dela, ela veio com o pai e com a mãe, já tinha um irmão mais velho aqui, e acabaram se conhecendo na comunidade, vou chamar judaica. Que acaba se atraindo, né? Porque o pessoal acaba se protegendo. Né? Quem é de fora, claro, acaba se sentindo abrigado quando tem, quem é também. Claro. Tá. Então tinha essa comunidade, ainda tem, evidentemente, a comunidade judaica do Rio é a segunda maior do país. A primeira é São Paulo, a segunda é o Rio de Janeiro. Se conheceram lá, se casaram em 48 e moravam lá quando eu nasci. Na verdade, eu sou o segundo filho, nós éramos três, que meu irmão mais velho faleceu agora esse ano passado de um infarto.
E hoje tenho o irmão mais novo. Minha família é toda do Rio, porque eles se conheceram lá, casaram, tiveram 3 filhos. Meu pai era o clássico mascate judeu. Isso que eu queria saber. Vendedor de porta em porta, quer dizer, começou vendendo panela, móvel, depois acabou evoluindo, o que tem muita gente que já trabalhou nesse ramo, que é vendedor de joias. Sim. É diferente de hoje, hoje você vende tudo pela internet, Isso. manda para casa. Naquele tempo... Tinha o Olives, né, que fazia joias. Ele não fazia. Não, ele Ele comercializava. comprava num distribuidor e ia tipo Saía mesmo de vendendo, porta em porta. Eu me lembro que era aquele velho cartãozinho, olhei ainda anotava o nome do freguês, o que estava E tinha aquela devendo. flanela. A flanela, que Última- claro, com de- certeza. pra apresentação. Abria a flanela. A flanela. É. É porque essas pessoas não Não sei, conhecem, né? tem muita gente que não sabe o que é isso. Principalmente a a flanela tela de nova. feltro, para não arranhar ouro, etc. Então, Isso. ele, na verdade, comprava de um fornecedor que também era judeu, mas aí já era um cara que tinha oficina de joia, ou que importava, não sei. E ele ia de porta em porta, com aquele cartãozinho, você anotava o nome, o endereço, quanto devia, e todo mês que você ia lá, recebia e ia marcando. Eu até perguntava a ele, porque naquele tempo a inflação era muito grande. Sim. Ele falou, meu pai, por que você vende em 10 vezes e não em menos? Eu disse, não, se eu vender em 10 vezes, todo mês eu tenho uma oportunidade de voltar vender lá. mais. E vender alguma Aí vender alguma coisa a mais. Entendeu? Já ficou o primeiro ensinamento de como empreender. Eu aprendi muito com minha mãe e com meu pai. Eu gosto de dizer que talvez a minha característica some valores dos dois. São muito mais, mas eu, como minha característica, primeiro de meu pai, era não a valentia, mas a coragem. Meu pai era uma pessoa que não sabia conviver com injustiça. Como ele sempre foi um cara que era malhado na juventude e tal, evidentemente, se ele visse uma briga de um grande contra um pequeno, ele entrava para defender o pequeno, independente se conhecia ou não. Então, se conduzia muito por justiça. Ele, antes de vir para cá, lá em Trinidad e Tobago, chegou a passar fome, que não tinha trabalho e tal, até que acabou acertando. Mas eu aprendi essa coisa de não jogar comida fora já dentro de casa também, que meu pai disse, vocês já passaram fome? Não. Então não joga comida fora, só bote o que você vai comer. Então eu acho que ele tinha essa característica. Repito que as pessoas misturam valentia, que eu não gosto, porque valentia já era uma covardia contra o mais fraco. Isso. Do que coragem. Coragem é você enfrentar um problema, para citar agora recente, como o Lula ficou 1 ano e pouco lá e enfrentou com coragem, com dignidade. Então isso eu aprendi dentro de casa. E minha mãe era uma pessoa, vamos dizer que a alma era extremamente conciliadora. Essa pessoa que acaba todo mundo gravitando em volta, porque ela era muito acolhedora. Todas as funcionárias que trabalhavam lá em casa acabavam voltando, porque minha mãe virava madrinha de alguém e tal. Então são 2 características que eu diria assim, 2 figuras humanas que são minha inspiração. São pilares da sua formação, né? E com realidades totalmente diferentes, todos 2. Eu digo que o senso de justiça é porque todos 2 saíram de onde estavam, porque estavam perseguidos. Eu tive que sair do Rio de Janeiro. Hoje eu não reclamo, porque minha trajetória toda foi feita na Bahia. Eu adoro a Bahia, estou casado com uma baiana já há 34 anos, vamos fazer, então... evidentemente que, mas eu saí de lá também pela perseguição, na época de governo militar, onde quando você lutava pela democracia era encarado como inimigo. Então eu era do Diretório Acadêmico de Engenharia, Isso. Mas na aí Católica do Rio. Mas a gente queria entender só um tiquinho antes de chegar na faculdade de Isso. engenharia. Você estudou que escola lá no Como Rio? é que foi? Uma infância difícil, Escola pobre, pública? num subúrbio carioca? Aí até você Não, escolher eu fiquei- a engenharia. Como é que você escolheu a engenharia? Então, na verdade, a gente ficou em Cascadura, provavelmente até eu ter 5, 6 anos. Depois, como todo mundo migrou, fomos morar em Copacabana, então eu estudava num colégio em Laranjeiras, que o nome era Eliezer Stemmer, um colégio da comunidade judaica, mas que tinha o diretor era um cara de muito senso de justiça, muita questão social, então também o colégio ajudava nessa coisa. E eu depois me encantei pela farda, pelos militares,
E aí resolvi querer fazer, naquele tempo chamava teste de admissão. Ah, certo. É como se fosse um vestibular para você ir do primário para o ensino médio. Ok. Porque no meu tempo o primário era direto os 8 anos. Depois você ia já para... Ou, perdão, era os 8 e depois mais 4. Não, Não. os 8 e depois mais 4 do ensino médio. Aí eu fui para o Colégio Militar, que era um colégio referência naquela época. Era difícil, porque civil para entrar lá... CMRJ. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Como tem aqui o Colégio Militar de Salvador. Maravilhoso, né? A formação é... Então, a formação é excepcional. Agradeço muito minha formação, essa questão da nacionalidade, da hierarquia, do respeito, disciplina, essas coisas todas, aprendi lá dentro. Então, eu queria seguir carreira. Então, eu entrei no Colégio Militar em 62. Eu estudava de manhã no colégio e depois de meio-dia eu ia estar para o curso de admissão, lá no Rio de Janeiro. Certo. Porque o teste era muito difícil, eram 150 candidatos para uma vaga. Era muito difícil, mas consegui passar. Me lembro que na época eu ainda arrastei 2 ou 3 amigos para também irem para lá e fui estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é na Tijuca. Lá que eu passei a conhecer mais a vida militar, me encantei e queria seguir carreira. Tanto que eu fui até o 3º científico. Naquele tempo tinha ginásio e científico. Eram 4 e mais 3. Hoje em dia não é mais assim, né? Tem o Fundamental 1, Fundamental... Não, só juntou. Menos, Fundamental 1 com 2 e mais 3 de médio. Então eu fui para lá. Muita gente saía depois do 2º científico, que o 3º já ia fazer, na verdade, um cursinho vestibular, naquele tempo vestibular para ir para a universidade. E eu não, eu fiquei até o 3º, porque a minha ideia era ir para a AMAN. E se eu concluísse os 7 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, evidentemente que era mais fácil. Esse ano era 68. Então eu estava de manhã no Colégio Militar e de noite no centro da cidade do Rio, fazendo pré-vestibular para a universidade. E nesse instante, em 68, você tinha que idade? 68 e 17. Você já percebia a força dos movimentos políticos? Não, na verdade eu tive uma formação, como eu digo, de muita busca da justiça. Como eu era judeu, eu comecei, na verdade, num grupo de jovens que defendia a ida para Israel, o chamado sionismo como judeu. Só que era um grupo sionista de esquerda. Então, muita coisa que eu li de esquerda, da formação de esquerda, nem foi fora, foi, na verdade, dentro do movimento sionista. Então, eu já tinha essa noção do que era. E óbvio que eu sabia, a partir de 64, que a gente estava num governo militar. Isso. Então, essa consciência da luta pela democracia, eu já carregava de antes. Mas se você estava aí dentro, nesses 4 anos, de 64 a 68, dentro do colégio militar, então você tinha uma formação bem militar. Até você tomar a decisão de ir, porque... Na verdade, no colégio, muita gente estuda no colégio para ter um bom ginásio científico e depois vai para a vida civil. Não, perfeito. Mas é óbvio, por isso que eu estou dizendo, eu queria ir para a AMAN. Digo isso por... Quando chegou em 68, o que aconteceu? O regime endureceu, foi o ano do AI-5. Como o regime endureceu e eu vi aquela morte do Edson Luiz, babá, a passeata dos 100 mil, eu participei da passeata dos 100 mil. Você participou? Então, naquela época, eu já estava participando dos movimentos pró-lei da anistia e o próprio seria o preâmbulo do direta já, que foi quando a gente voltou a escolher presidente, etc, etc. Então, essa era a minha formação. Como endureceu o regime, eu desisti de ir para a AMAN. Eu falei, não, eu não vou seguir carreira, que eu não concordo. Porque no começo do regime tinha sempre aquela coisa. É transitório. Não, é transitório, vai acabar, blá, blá, blá. E não foi nada disso. A gente sabe quanto tempo durou. Isso. Quanto mal fez a estrutura, vamos dizer, da democracia brasileira, as relações dos seres humanos. E os fantasmas que a gente carrega até hoje, né? Então aí eu desisti de ir para lá e preferi seguir. Foi por isso que eu fui fazer engenharia civil na Católica do Rio.
Aí na Católica do Rio eu estava no diretório acadêmico e por isso eles foram me perseguir. Eu, na verdade, era uma mera liderança estudantil, mas naquela época, militante de partido, eu era militante do PCdoB na clandestinidade, mas era isso, militante como líder estudantil. Aí acabou que eu vim para cá e agradeço, porque tudo que eu fiz aqui. Então, a trajetória, basicamente, quer dizer, minha era outra. Isso. Acabou me empurrando para cá o próprio sistema. Aí você chega aqui, aí quando você chega aqui... Não, aí eu Você cheguei tinha concluído aqui, o curso já? Você saiu Não, de ele, lá? Não, eu ele não abandonou, né? Entendi. Eu estava, na verdade, no 9º semestre, que seria o penúltimo. O 10º você se forma. Eu sempre fui bom aluno. Então, eu estava no 9º, Militando. no era diretório. março, e eu tive que ir embora, para não ser preso. Aí não vim direto para a Bahia. Fui para Minas, depois de Minas fui para São Paulo, até que eu vim parar aqui em 1974. Ah, certo. 74, vou fazer 50 E anos você sai do agora. Rio que ano? Eu saí do Rio em 73. 73. Passei entre Minas e São Paulo, foi, sei lá, 1 ano e pouco. Quando você chegou aqui, você não pensou em voltar a fazer engenharia, não? Ou você Eu tinha já estava... tomado outro rumo, evidentemente, acabei indo tomar outro rumo. E lembre que até a lei da anistia, formalmente, até a lei da anistia, se eu voltasse eu teria que me apresentar, pererê, caixar de fora. Depois que veio a lei da anistia, minha matrícula ficou trancada há muito tempo pela minha mãe. Mas eu disse à minha mãe, eu tomei outro rumo, aí eu entrei já no movimento sindical daqui, em 78 eu já estava com outros colegas remontando o Sim de Química, que tinha sido fechado exatamente por conta do golpe de 64. Então, a trajetória era totalmente Aí você já outra. estava, em 78, 74 você chega, você vai logo para o polo? Ou Não, você... 70, porque primeiro que eu não tinha profissão, apesar Certo. de eu estar no último ano de engenharia, é incrível. Nós temos uma formação aqui, você vai tendo a formação intelectual, mas na hora que eu não dizia que eu tinha feito engenharia. Eu falava que eu tinha o 2º grau completo. Mas era incrível, que eu sabia uma opção de teoria e não tinha nada para oferecer como profissão para trabalhar. Então, eu, na verdade, é coisa de juventude. Eu cheguei aqui, em 73, era 22 anos. E a minha filha mais velha estava com 3 meses, que nasceu em São Paulo. Você vê como é a maluquice no bom sentido da juventude? Que eu estava com um problema, tendo que sair do Rio, onde eu morava, onde eu estudava, vamos dizer assim, fugindo do regime, e acabei tendo a minha filha mais velha, que vai fazer 50 anos agora, lá em São Paulo. São Paulo. Aí que chegou aqui com 3 meses de idade. Agora eu vim para cá, não conheci absolutamente ninguém. Não é que eu vim para cá porque tinha alguém. Eu já tinha estado na Bahia, evidente, como estudante universitário, já conhecia, e aí simplesmente a gente escolheu, até porque era o Nordeste, tinha um polo começando, então tinha oportunidade de trabalho. Então eu cheguei aqui, mas não conhecia ninguém. Mas o polo foi inspiração para você vir para cá? Você pensou assim? Também um pouco, porque eu tinha que ir para um lugar por que eu fui para São Paulo? Certo. Ou Minas, porque você tinha mais Trabalhar, sobreviver. indústria, entendeu? Lá em São Paulo, na época, estava se pegando muita gente para trabalhar. Então eu trabalhei um tempo em Minas, depois trabalhei em São Paulo e acabei vindo trabalhar para cá. Mas eu não vim para o polo. Eu vim trabalhar, até que como eu não tinha profissão, eu comecei a procurar trabalho. O primeiro lugar que eu trabalhei foi lá em Candeias, na UCAM, que era refusão de alumínio, que não demandava nada. Era, vou chamar assim, quase que um trabalho braçal e um trabalho muito sacrificante, que o galpão tinha 88 fornos para refusão da alumina, para virar alumínio, e esses fornos trabalham a temperatura de mais de 900 graus. Então, em geral, segundo o médico, você, em 8 horas de trabalho, para quem trabalhava dentro do galpão, como eu trabalhei, porque era a profissão que não exigia especialidade e que pagava mais. Não me lembro quanto, mas era tipo 2 salários mínimo e meio. Certo. Enquanto que outras... Porque eu tinha que dizer o quê? Você tem o quê? Que experiência você tem? Eu falei, nenhuma.
eu quero qualquer trabalho de ajudante, do que for. Aí, o cara, eu me lembro desse diálogo, que o cara disse, olha, esse serviço aqui é o que paga mais para quem não tem, mas eu acho que não serve para você. Óbvio que ele viu minha cara, meu teste. Isso aqui é muito para quem só tem músculo, não tem cabeça. Eu falei, não me interessa, eu quero trabalhar. Aí peguei esse trabalho. Fiquei um tempo, depois fui trabalhar numa fábrica de arame cobreado, também lá no CIA, chamada Aços do Brasil, que já fechou, que por incrível que pareça, manda esse fio cobreado, porque todo pneu começa com um conjunto de fios cobreados, depois você vai fazendo a bandagem. Eu sabia disso que eu tinha trabalhado em São Paulo na Pirelli, no fabrico de pneus, que no meu caso eu ficava no setor de pneu de bicicleta, mas tudo igual. Entra 2 fios de arame para fazer a armação, depois você sai botando a bandagem, finalmente você vai para umas máquinas muito grandes para colocar a borracha de qualquer pneu que seja. Então, Aí você foi estudar depois? Quando você... não, aí eu fui trabalhar lá, nesse lugar da Aço do Brasil. Fui trabalhar no laboratório de controle de qualidade. Foi até uma chance que o cara me deu, porque eu não tinha formação de controle de qualidade. Mas quando ele me disse o que era, eu falei, isso aqui para mim é mole. Aí fui trabalhar nessa fábrica. Eu sempre fui de trabalhar também muito direito, porque eu digo, olha, quem depende do trabalho tem que fazer o melhor. Que é seu patrimônio, é seu trabalho, não é dinheiro. Então, aí daqui a pouco eu já tinha virado supervisor de turma lá. Aí fiquei lá um tempo, mas óbvio que meu espírito sindical, etc., e de justiça já era grande. De liderança Acabou também, que ele me mandou embora porque chegou um determinado carnaval, que eu não me lembro que ano foi, e ele disse, olha, eu quero que você convoque todo mundo para trabalhar fim de semana, que é o que aumenta, até um italiano, que era vamos dizer, o chefe da operação, e portanto hierarquicamente... Superior. Aí ele chegou para mim e disse, olha, você tem que ir para convocar todo mundo. Eu digo, seu fulano, eu não posso convocar, é feriado, eu tenho que convidar. O cara não é obrigado a vir, que já era meu senso de justiça. Aí fui lá, prospectei com a turma, alguns queriam vir porque ganhavam hora extra e outros não queriam vir. Aí, quando eu voltei para dar notícia a esse cara, que sei lá se era engenheiro, que era superior a mim hierarquicamente, aí ele falou, você não entendeu? Ele falou para mim, eu mandei você ir lá e dizer a todo mundo que vai ter trabalho e vão ter que trabalhar. Eu digo, eu pensei que o senhor tinha contratado um supervisor de turma. O senhor está me pedindo para ser um capataz. Capataz eu não vou ser. Não vou lá obrigar ninguém a vir. Estou lhe mandando eu obrigar. Eu digo, eu não vou. Essa ordem sua eu não vou cumprir. Se você não cumpriu, eu lhe mando embora. Eu falei, pode mandar. Me mandou embora. Foi minha primeira demissão. Porque o cara queria que... Você imagine, eu conheço hoje a Bahia de 74 para cá. Eu fui trabalhar no Polo, eu me lembro qual era a dificuldade de convocar o pessoal na festa de lago. E esse era carnaval. Aí ele me mandou embora. Tudo bem, eu fui embora. Não é que eu pudesse dispensar emprego, não. Mas eu fui embora. Nessa época, eu já tinha feito o curso de tubulação industrial. Por sinal, na paróquia do Uruguai. Eu trabalhava o dia inteiro, morava na suburbana. Aí pegava de noite o ônibus, vinha para a igreja, que tinha um padre lá, o padre Pierre, que depois deixou a batina e casou, com uma outra francesa que também fazia trabalho social aqui. E aí eu fiz o curso de tubulação industrial. Então, quando ele me mandou embora, eu praticamente já estava com o curso. Você já estava qualificado, né? Já estava qualificado. E, evidentemente, não tinha experiência, mas para quem estava fazendo engenharia, aprender aquilo para mim, óbvio que eu fui, vamos dizer, o primeiro colocado da turma, porque era um trabalho social da igreja, certo, à noite. Esse, que era professor, era francês e trabalhava de soldador na Tibraz, que hoje não chama mais Tibraz.
O nome dele é Pierre. Eu acabei sendo, a gente deu uma amizade muito grande. É uma figura humana, faleceu, mas era uma figura humana incrível. E ele que me deu a formação. E daí você vai para o polo? Aí, quando terminou, como eu fui o primeiro da turma, eu fui falar com ele. Ô Pierre, você sabe que eu estou aqui, eu tenho, nesse ano, acho que Mônica já tinha nascido, a segunda filha. Sei que ela nasceu em outubro de 75, Mariana de 74, acho que já tinha nascido. Aí eu já, como eu já tinha um curso, para mim facilitou. Quando eu acabei o curso, eu disse a ele, rapaz, eu preciso trabalhar, não posso ficar sem trabalhar. Aí ele me disse, bom, como você foi o melhor, ele trabalhava na antiga Pasquim, que acho que não chama mais Pasquim, lá em Candeias. Ainda funciona, faz placas de acrílico e tal, foi passando de uma opção de donos. Ele, eu vou lhe levar, vou lhe apresentar para o engenheiro, mas você é obrigado a dizer que você não tem experiência. Ele era um cara muito correto. Aí eu falei, tudo bem. Me levou, me botou longe da fábrica, fui lá para Candeias. Cheguei lá, fui ser entrevistado pelo engenheiro Almir. Aí ele me entrevistou e falou, Pierre me falou de você, mandou fazer lá uns isométricos, uns desenhos que se usa na tubulação industrial, que é uma função que é totalmente petroquímica, petróleo, porque é instalação de vasos, de compressores, de tubos, etc, etc. Aí disse, vou lhe levar, era lá em Candeias. E estava precisando de encanador, porque na fábrica, em geral, não se chama tubulação industrial, chama encanador caldeireiro, porque cuida da caldeiraria e cuida da tubulação. Aí ele me levou, eu conversei com esse engenheiro, e aí ele falou, olha, Pierre me recomendou, estou vendo que você trabalhou bem nas duas empresas que você trabalhou antes, se bem que não tinha nada a ver com o que eu ia fazer, que eu trabalhei num trabalho quase braçal, e na outra como controle de qualidade, então não era a mesma coisa. Aí eu falei para ele assim, vem cá, porque naquela época, não sei se hoje ainda se mantém, porque tem muito tempo, você tinha aqueles 3 meses de estado, é como se fosse o estado probatório. Certo. Se o empregador pudesse, não gostasse de você, até 3 meses ele mandava você embora. Sem pagar, você tem que pagar as coisas que se paga numa demissão. Eu falei, você tem 3 meses. Por que você não me deixa testar? Se você não gostar, você me manda embora em 3 meses. Aí ele deve ter ido com a minha cara e disse, tudo bem. Vou lhe dar uma oportunidade. Aí assinei minha carteira. Aí comecei a trabalhar como encanador caldeireiro na antiga Pasquim. E aí foi quando eu tive meu primeiro acidente de trabalho, lá na Pasquim. Ah, é? É. Por quê? Porque, a verdade, eu comecei a trabalhar como encanador. Eu, como já lhe disse, eu sempre fui de... Quem vive de trabalho tem que ser completo. Eu sempre fui muito Caxias com o meu trabalho. Então, a resumo da ópera, essa mesma fábrica, dentro da Pasquim, eles tinham acabado de construir uma unidade de cianeto. Cianeto é um gás que qualquer 30 segundos, tchau, você morre. E estava para inaugurar, então era uma unidade extremamente perigosa que precisava de gente. Enquanto isso, eu estava trabalhando no resto da fábrica, que, óbvio, é uma fábrica... Toda fábrica petroquímica você tem risco. Aliás, toda fábrica tem risco. Mas lá você trabalha com coisa que explode, com coisa que queima, etc, etc. Então, eu estava lá, não me lembro quanto tempo eu tinha na fábrica. Aí, daqui a pouco, o mesmo cara, o gerente, me chama, ô Wagner, pois não. Que óbvio, eu também era, vamos dizer, quase engenheiro, mas ali ele que era o engenheiro. Aí ele falou para mim, olha, eu vou querer que você, estamos inaugurando a nova unidade de cianeto, eu quero que você vá trabalhar lá. E era um negócio que ninguém queria ir. Para você ter uma ideia, a área era toda cercada,
só entrava quem trabalhava na área. Você já entrava com máscara, entendeu? Carregava a máscara Ultra direto. segurança. A abraçadeira tinha tipo sanguíneo, não sei, ou seja, os Tudo indicadores pronto não eram bons. para salvar. Aí o que aconteceu? Eu disse, por que o senhor está me chamando? Eu nunca me esqueci dessa frase. Por que o senhor está me chamando? Tem tanto encanador aí mais experiente do que eu. Eu, o senhor sabe, ou eu estava nos 90 dias, eu tinha passado pouco tempo do chamado estágio probatório. Ele falou, não, porque esse pessoal experiente eu não vou botar lá, não. Eu falei, por quê? Não, porque o cara é tão experiente, acho que sabe tudo, vai ser um descuidado. Como você está tateando, com certeza você vai ter Muito mais cuidado. mais cuidado. E é claro, Interessante, né? o cara lógico, também porque quem está começando precisa mostrar que é bom, que é o melhor, não sei o que lá. Claro, tá querendo ganhar espaço. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar nesse lugar. Óbvio. Aí você... No primeiro ou segundo dia que eu fui de plantão, de noite, estoura a saída de um reator. A minha primeira tarefa nesse lugar foi ter que ir lá trocar o disco de ruptura, que eu não vou explicar o que é, que não interessa, mas é na boca do reator. Eu morrendo de medo. Fui lá, graças a Deus, troquei e estou aqui até hoje. Mas eu estava de plantão nesse lugar, que a gente não saía, ficava de plantão, e aí o engenheiro me chama de novo, porque estava na hora do almoço e tinha arrebentado uma linha de alimentação do processo de limpeza da água para a fábrica, tal, uma confusão que eu também não vou explicar. Ele foi lá me chamar, eu quero que você vá fazer um serviço lá em cima, que era no alto, porque a linha parece que está com problema, não sei o que, não sei o que lá. Eu digo, mas eu não posso sair do meu plantão. Ah, estou lhe mandando ir. Eu sempre fui muito cauteloso com segurança e perguntei, o supervisor de segurança já liberou a linha? Aí ele falou, não, o cara supervisor da operação já liberou a linha. Tem alguém de segurança que vai acompanhar? Porque tem que acompanhar. Eu ia abrir uma linha de ácido sulfúrico. Rapaz. Caramba! Aí quando eu fui abrir a tal da linha, não vou esticar, porque senão a gente Não, chega no final. Aí quando eu abri a linha, a verdade é que a linha arrebentou e o que o cara disse que estava entregue porque estava limpo, não estava limpo, tinha ácido sulfúrico. Aí veio o ácido sulfúrico todo no meu rosto. A reação normal de qualquer ser humano, eu abaixei a cabeça, por isso que eu não perdi os olhos. Porque ele foi escorrendo, o ácido sulfúrico é terrível, porque ele queima afundando a pele. Aí, pronto, segurança, ambulância. Bom, final da história, eu fiquei evidentemente com a cara toda marcada. Poxa, mas você não tem hoje... Não. Aí passei 6 meses na plástica, paga evidentemente pelo seguro. E aí fui fazendo uma série de tratamentos, fiz várias cirurgias aqui no nariz, se reparar tem umas marcas aqui, foi da queimadura ainda. Nesse olho eu tive que fazer umas 2 ou 3 para abrir o olho que tinha fechado e ficou a marca toda do... Bom, aí eu fiz a plástica, estou assim, se eu for tomar sol ainda aparece, se eu tomar muito sol, Certo. acende o desenho todo da... Aí eu tinha barba ainda, tive que raspar a barba, mas eu não raspar a barba com a cara queimada de ácido sulfúrico. Bom, aí me recuperei. Quando eu me recuperei, então eu não quis mais ir trabalhar lá. É óbvio que eles iam me receber de volta. Sei. Mas enquanto eu estava me tratando, eu fui procurando outro emprego. Aí achei emprego no polo propriamente dito. Pronto. Aí quando eu deixei a Pasquim, quando eu voltei do seguro, eu fui trabalhar lá como encanador caldeireiro. Mas aí já fui como se fosse mestre de tubulação e caldeiraria. E aí você vai pro sindicato. Aí, É. agora aí eu acho que a gente tem que
dar uma acelerada? Vou dar uma sugestão. Não, é porque... Não, é muito interessante, porque ninguém... Não sei, eu nunca tinha ouvido essas histórias não é normal a história. Mas Mas é esse fantástico. diferencial O nosso do objetivo Multiálogos. é esse, para as pessoas que Mas aí você que conhecem... Conhecer o outro vaga. Senão vai encher o É uma saco. biografia. É uma biografia, né? Mas assim, aí Aliás, você chega... Eu estou querendo escrever. Eu não, vou falar com algum colega. Isso. Porque é muita história e eu acho que tem que contar toda a história. Eu acho porque também. seguramente ninguém sabe dos detalhes. Pois essas é, da coisas. formação, né? Eu agora entendo muito o que é que você fala sobre uma frase que eu aprendi com ele, né? Olha, eu prefiro a força do argumento do que o argumento da força. É uma frase que ele fala que eu vi que tem a ver com o pai e com Tudo a ver com a mãe, formação, né? Sim, aí Não, você... aí eu me queimei, fui trabalhar na Nitro Carbono, que foi minha última empresa no Polo Petroquímico. E eu também, né, curiosamente, lá eu entrei como mestre de tubulação. O cara também não queria, você tem pouco tempo de experiência. Eu falei, meu, deixa eu tentar. E aí eu sempre tive a preocupação sindical. Lembro que eu já tinha sido diretor acadêmico. Mas você já estava sindicalizado? Não, porque... Deixa eu ver que ano que eu não me lembro. Eu não sou muito bom de datas exatas. Bom, eu, na verdade, já estava ajudando a reconstruir o sindicato. O sindicato foi fechado no governo militar e o grupo estava se reunindo. Como era antes da lei da anistia, deve ter sido em 78, eles me ofereceram para ir para o diretor e eu digo, eu não vou, porque eu não quero esse grau de exposição. Não falei isso. Claro. Eu não falava nem com ninguém que eu tinha essa pendência que era ser processado pela Justiça Militar. Aí eu não entrei na primeira diretoria, fui entrar depois. Mas já participei de todo o movimento. Mas você é fundador aqui da Bahia da CUT. Eu fui fundador presidente da CUT a nível nacional. E do PT também, né? Do PT também. Então você funda essas duas instituições. O Sindiquímica não dá para dizer que fundou, eu participei da reconstrução, porque ele era lá de trás. Mas entendeu? dessas duas instituições você foi... Claro, todas as duas. Porque eu, na verdade, não tinha o projeto de ir para a política institucional. Mas, curiosamente, foi aqui na Bahia, em 1978, quando eu conheci o Lula, que nós desse sindicato, que já era um sindicato de ponta, com a moçada mais moderna e tal, não tinha a figura do chamado pelego. O pelego era o cara botado pelo governo militar para ser pelego, para não deixar as coisas acontecer, as greves, essas coisas. Então, os sindicatos estavam todos tomados. O Sindiquímica, como foi refundado, já perto da lei da anistia, a gente conseguiu fundar o sindicato e não entrou nenhum pelego. Fomos nós mesmos que fizemos o sindicato. Mas eu continuo dizendo, eu sempre tive a preocupação social. Eu fui morar primeiro na Fazenda Grande, depois é que eu fui para a suburbana. Na Fazenda Grande eu conheci Padre Paulo, que era um padre italiano que já faleceu. Tinha uma escola chamada Escola 1º de Maio, porque ele era um cara bem de esquerda, esse padre italiano. E ele tinha um curso à noite. Exatamente um curso para alfabetizar, para ensinar. E eu conheci ele, eu trabalhava de dia, de noite eu ia dar aula no curso dele. Um trabalho social, né? Voluntário. Como cheguei lá, quando eu fui morar na suburbana, eu fui para a escola também do padre para dar aula de tubulação industrial. E quando você funda, você já tinha a perspectiva política? Quando é que começa a sua perspectiva política? Não, isso que eu ia contar. Em 1978, eu já estava organizando o sindicato e a gente resolveu fazer um grande seminário pela democracia dos petroleiros e petroquímicos. Quem é que a gente convidou? Convidou, eu vou chamar assim, a nata da democracia. Convidamos Fernando Henrique, Almino Afonso, tudo gente que depois trafegou no PDT ou no PSDB. Aí nós convidamos. E convidamos o Lula, porque o Lula já era, em 78, o sindicalista, vou chamar emergente, tinha liderado aquelas greves em São Bernardo e tal. Foi aí que eu conheci o Lula. A data fica marcada, porque quando estava acontecendo o Congresso, nasceu o Sandro, que é o segundo filho do Lula com a Marisa. Ele estava aqui quando isso aconteceu. E foi aqui, ele mesmo fala, que ele tem uma memória que eu invejo,
Ele mesmo fala que a primeira vez que ele conversou sobre partido político foi aqui, porque ele viu tudo aquilo acontecendo, ele já estava no movimento sindical, e ele que me batizou de Galego, o apelido que ficou direto, ele me disse: ô Galego, essa vida só de sindicato não vai resolver a nossa vida. Só de ficar reivindicando. A gente vai reivindicar todo ano e parece estar enxugando o gelo. Nós precisamos fundar um partido político para interferir na política nacional. Porque se a gente não mexer na política macro, nós vamos ficar a vida inteira aqui embaixo enxugando gelo, como ele disse. Foi a primeira vez que ele falou. E a partir dali que começaram as reuniões até fundar o PT em São Paulo. Por isso que ele foi o primeiro presidente lá, nacional, Certo. que era o cara mais destacado. E eu fui o primeiro presidente aqui na Bahia, porque eu também era um sindicalista destacado aqui. Então, mas quando nós fundamos o PT, eu pelo menos, nunca pensei em ser deputado, nem nada disso. Eu queria seguir na vida sindical. Só que a vida sindical veio a Constituinte e o pessoal disse: não, a gente precisa de um representante nosso que conheça a nossa profissão, a nossa carreira, para defender a lei federal, que é o que interfere na vida do trabalhador. Então, aí nesse congresso dos petroleiros que o Lula vieram várias pessoas, que nasceu o Sandro, e aí ele, pela primeira vez, falou: precisamos fundar um partido político. A partir dali começaram reuniões aqui no Brasil inteiro. Ele falou desse episódio, sabe aonde? Lá, agora Ele na conta de COP. vez em quando, é. Na COP ele falou sobre Ele isso. conta, porque ele tem uma memória, eu já disse aqui, invejável, eu fico até sem graça. Na COP 29. Eu, às vezes, conversando com ele, o Galego, Do lembra Vale. daquele dia? Ele lembra qual comida foi, quando o que aconteceu. Eu falei: pô, não me humilhe não, presidente, eu não me lembro de nada disso que o senhor está falando. É impressionante, é como se de memória a memória elefante. dele, é. Que são alguns dos elementos da característica dele que ajudaram, evidentemente, muito ele nessa trajetória. Porque ele lembra do rosto, lembra, às vezes, da onde conheceu, do que aconteceu. Eu fico abismado, mas isso, para quem é o ser político, Poxa, é fundamental. Sim. E ele tem, evidente, uma inteligência emocional e intuitiva que é totalmente fora do normal. e você, assim que você conheceu ele, você percebeu isso? Eu acho que a gente se identificou, porque conversamos durante o congresso. Eu, na época, mesmo não sendo da direção, já tinha um papel, vamos dizer, vou chamar assim, de bastidor importante. Então, eu, evidentemente, não sei, acabou, então, esse negócio de pele, né? Sim, Simpatizou, é veio química. conversar. E por isso que eu digo, tinha outras pessoas, outros sindicalistas daqui, mas eu já tinha um certo, vamos falar, destaque, era conhecido, Certo. já nos congressos, etc. Então ele falou a primeira vez, aí a gente fundou o PT, eu fui o primeiro presidente do PT aqui na Bahia. Mas mesmo quando a gente fundou o PT, em 80, eu nunca pensei, nem nunca fui candidato a nada, nem a vereador, nem a prefeito, quer dizer, nesse período que eu tô Ainda falando. estava no sindicato e ainda estava na Estava no fábrica. sindicato. Do sindicato, quando eu entrei para a direção mesmo, aí você tem o Tem a direito licença, perfeito. pela norma, Pela lei. pelo acordo, não, pelo acordo Coletivo. entre É. empresários e trabalhadores, de você se afastar. Então teve um período que, evidentemente, eu trabalhava e participava do movimento, e outro período, evidentemente, eu fiquei afastado, então me dedicava integralmente a isso. Depois eu ganhei a presidência, apesar de que era sempre colegiada, mas eu ganhei, montamos uma chapa disputando Gama, a presidência do Sindiquímica, apesar de que outro grupo não é que era o grupo reacionário. É as coisas normais, né? Antagônico. Então aí eu fiquei no Disputável. sindicato. Eu, na verdade, nunca pensei. E o que eu mais gostava no sindicato, porque como era uma categoria nova, e o empresariado também, aqui na Bahia, um empresariado novo, evidentemente que a mesa de negociação era muito exercitada. Nós, naquela época, assinamos acordos coletivos absolutamente É isso. futuristas. Era um ambiente positivo. O capital e o trabalho dialogavam em busca de Ele quebrou soluções, um né? pouco no governo Collor. Por quê? Antes do Collor ganhar a eleição, houve um acordo. Nosso acordo, nossa chamada data base, sempre foi setembro. E nesse acordo, eu defendi isso, eu me lembro na Assembleia, foi difícil para essa coisa passar,
que eu defendi que a gente não cobrasse um reajuste tão alto, porque nós estávamos na porta de um novo governo, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, eu preferia arrancar com menos reajuste, que eventualmente outras categorias tinham, só que a gente conseguiu, na negociação, exatamente porque eu sabia que tinha uma interrogação para frente, um novo governo. Lembro que foi o primeiro governo, vamos dizer, que foi eleito mesmo, que Tancredo foi colégio eleitoral. Sim. Isso. E aí nós botamos uma cláusula que ficou famosa, conhecida como cláusula quarta, que foi o quê? Que foi, a gente disse, tudo bem, a gente arranca com menos, mas vocês garantem, independente da lei, por isso que eu estou falando, a gente, por acordo, estava saindo fora da lei regular relação capital-trabalho. Certo. Foi a primeira vez que alguém botou num acordo assinado, com comemoração, Convenção coletiva. em hotel, reconhecido a pena, assina uma convenção coletiva que dispensava a tutela do Estado para ter uma relação entre os dois. E a cláusula 4 ficou famosa, que é como se fizesse um investimento pré ou pós-fixado. A gente fez um investimento pré-fixado. Certo. A gente recebeu menos, mas assinou uma cláusula que dizia, durante o ano de vigência, vocês têm que manter o poder de compra. Se tiver lei, se não tiver lei, se tiver, temos que escolher algum indicador e manter o poder de compra. Bom, isso foi em setembro. O Collor ganhou, assumiu, deu aquela chamada, o boicote da poupança. Tomou Isso. dinheiro de todo mundo. Tomou dinheiro de todo mundo. Quando tomou dinheiro de todo mundo e fingiu, O plano Collor, né? o plano Collor, que a inflação não tinha existido, era para tirar da conta, aí, evidentemente, eu fui falar com o presidente do sindicato do outro lado. Ó, vem cá, A gente... eu sei que ele tirou, mas aqui está escrito outra coisa, que independente da lei, ele disse, eu não vou pagar, o presidente. Aí eu falei, olha, não fale isso porque você assinou. É um ato jurídico perfeito, você ainda comemorou. Nem me lembro que hotel foi, fizemos festa, blá, blá, blá. Então, está escrito que eu fiz de propósito a cláusula. Que a gente não sabia o que estava por vir. Sim. Havia 1000 promessas que tinha que consertar, cortando, como ele cortou, deu problema no país inteiro. Aí quando eu fui cobrar, o cara disse, não vou pagar não. Porque eu não tenho condição de pagar um reajuste, que teria que pagar, não me lembro se era 40%, que o cara não tinha dado, eu não tenho como repassar para o preço. Aí começou, eu digo, pare, se você não pode pagar, então você chama de novo a mesa de negociação para a gente voltar a repactuar, que é um processo normal. Ele, não vou pagar. Aí nós fomos para a justiça, ganhamos em todas as instâncias. Acabou, a sentença saiu no Supremo Tribunal Federal. Essa história é enorme também. É interessante. É enorme. Então, por isso que quando eu vejo, às vezes, alguns falando, não, deixa a pactuação ser entre nós, eu digo, calma, cara pálida. E eu já fiz isso lá atrás. Não é tão E fácil. não foi bem assim que vocês trabalharam. Quando não interessava mais para vocês, você diz, não, rasga aí e vamos embora, eu vou cumprir só o que a lei me manda. E tanto que a gente ganhou. Ganhou aqui, ganhou no Tribunal Regional do Trabalho, ganhou no TST. E chegou a tentar um movimento grevista na época? Aí depois, em 80, o Collor tomou... Pois é, e depois, em 85, a gente acabou fazendo aquela que ficou conhecida como a maior greve no polo petroquímico do mundo. Foi a greve que ficaram 171 demitidos. Aí é uma outra história que não dá para contar, senão aí não acaba nunca.